Muitas pessoas que já sofreram algum tipo de acidente e que entraram em coma, quando elas voltam em si, elas voltam contando experiências sobrenaturais, celestiais. São muitos os relatos que nós temos. Algumas pessoas relatam ter visto entes queridos, outros dizem sentir presença de entidades divinas, outras dizem ver sua vida passar na frente de seus olhos como no filme. Enfim, são muitos os relatos, mas a história que eu vou te contar hoje de celestial não tem absolutamente nada. Essa história é de um homem chamado Clifford, que após sofrer um acidente e entrar em coma, ele afirma não ter ido ao céu, e sim visitado o inferno. E ele contou também que chegando lá, ele foi recepcionado por criaturas horríveis, malévolas, trevosas, que já foram de cara em cima dele e o torturaram. Ele conta também que essas atitudes dessas entidades, espíritos, demônios, sei lá o que, continuaram mesmo depois de ele ter acordado do coma. Hoje eu vou te contar a história de um homem chamado Clifford White, o homem que afirma ter visitado o inferno. Mas para tudo, para assistir o vídeo de hoje, eu sou Agnes Moon. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você acha desse tipo de conteúdo. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Está no ar a nossa nova série aqui no canal, Conexões Ocultas, onde eu vou trazer vídeos com ocultismo para vocês. Fica com a vinheta e eu já te conto tudo. De onde vimos e para onde vamos? Há muita gente que acredita em muita coisa. Tem gente que acredita que quando morremos viramos pó, outros acreditam na reencarnação, outros acreditam que quando morrem a sua alma já é levada direto para o céu, assim como também tem gente que acredita que já vai direto para o inferno. O inferno eu acredito que ninguém queira ir, então todo mundo acredita que vai para o céu em algum momento. E assim como tem gente também que acredita que quando a gente morremos apenas o corpo vira pó. Tem gente que acredita em reencarnação. Tem gente que acredita que quando a gente morre, tudo simplesmente se acaba, se apaga e pronto, acabou. No que você acredita? Eu não vou dar minha opinião do que eu acredito, mas enfim. Hoje eu vou te contar a história de Clifford White e a sua experiência que, segundo ele, realmente não foi nada legal e que realmente existe. O inferno existe para Clifford White. Segundo ele, a sua experiência foi um tanto quanto assustadora, porque a sua experiência aconteceu enquanto ele estava em coma. Em coma, ele afirma ter visitado o inferno e o que mais o assusta é o fato de, mesmo depois de ele ter acordado, esses demônios ter continuado com ele. Os relatos dessa história começaram a ser circulada no ano de 1999, porém essa história tem grande repercussão até nos dias atuais. Só que nós não sabemos até onde vai a ficção, onde vai a verdade, onde vai a mentira, onde vai a invenção, onde vai a criação, enfim. Segundo relatos da história contada, tudo teria se dado início ali no ano de 1999, quando Clifford White, de 31 anos, teria sofrido um acidente de carro. O acidente teria acontecido ali na Maple Grove Road, que fica em Manchester, nos Estados Unidos. O acidente de carro de Clifford teria sido um impacto tão forte, mas tão forte, que ele teria entrado em coma ainda no local do acidente e teria passado meses e meses e meses em coma. Quando Clifford acordou, ele agia de forma estranha, ele parecia estar confuso e ao mesmo tempo assustado. Quando ele acordou do coma, ele acordou assustado, muito confuso. E a princípio, os enfermeiros do plantão acharam aquela atitude dele muito normal, por conta do choque, do impacto do acidente e tudo mais, e os meses que ele já estava em coma. Segundo os enfermeiros, os médicos em geral, isso é normal acontecer quando uma pessoa que está em coma acordar sem saber o que está acontecendo. Mas no caso de Clifford White, ele teria memória suficiente para contar tudo o que aconteceu lá do outro lado.
bizarro, né, gente? Se você acha bizarro ele acordar do coma e lembrar do que aconteceu enquanto ele estava em coma, é porque você não ouviu ainda o que eu vou lhe dizer, tá? Clifford, ele não estava assustado quando ele acordou do coma por conta do acidente, porque ele disse lembrar do acidente. Eu vou contar isso para vocês um pouco mais à frente. Ele lembra do acidente. Ele acordou assustado porque ele falou. Ele tinha acabado de sair do inferno. Ele tinha memória de tudo que aconteceu com ele enquanto ele estava em coma e já acordou assustado e contando para todo mundo que tinha acabado de sair do inferno. Ele conta que lembra exatamente o momento do acidente e que acordou em um local escuro, sombrio e muito quente. Ele diz que lembra ter passado muito tempo nesse local sendo torturado por criaturas que eram sombras, eram pessoas escuras, entidades escuras, eu não sei como me referir, e que essas pessoas não tinham rosto e que elas eram muito, mas muito cruéis com ele. E todo mundo que tava lá, eu acredito, né? Aliás, nós não falamos pro inferno, né? Mas talvez fosse só nele porque era carne nova, né? Não sabemos. Ele ainda conta que essas criaturas gritavam muito com ele, soqueavam, tocavam fogo no corpo dele e muitos até chegaram a cortar o corpo dele com foices. Gente, eu não sei onde é que essa história vai parar. Ao contar essa situação para os médicos pediram para que ele fizesse uma avaliação psicológica. Mas no estado em que ele já estava assustado por conta da situação que ele tinha vivido. E aí contar para alguém e ninguém acreditar, porque os médicos não acreditaram na história dele, ele se pôs com mais raiva ainda e se recusou a fazer o exame. Absolutamente ninguém, gente. Ninguém que ele contava essa história, ninguém acreditava. Todos acreditavam que ele estava passando por um momento de trauma psicológico pós-acidente. Mas ninguém acreditava que este homem realmente, de fato, teria ido até o inferno. Após algumas insistências dos médicos pedindo para que ele fizesse tais exames e tudo mais, e ele se recusando, os médicos chegaram à conclusão de que eles teriam que dar alta para ele, porque por mais que ele estivesse agindo de forma estranha, ele estava lúcido. Então, os médicos decidiram dar alta para Clifford Hoyt. E aí foi onde meio que tudo começou. É agora que o negócio começa a pegar fogo de verdade. Não sei se no inferno ou se lá nele. Mas é agora que o negócio começa a pegar. Pega a pipoca. Se você não é inscrito aqui no canal, eu vou pedir agora no começo do vídeo, se inscreve. Se inscreve porque as conexões ocultas estão babadeiras. Se inscreve aqui nesse canal, comenta aqui embaixo já o que você tá achando e compartilha com um amigo para vocês maratonarem essa série. Porque realmente tá muito bom. 2 semanas depois dos médicos terem liberado Clifford para sua casa, Clifford teve atitudes super estranhas em seu apartamento, como por exemplo escutar uma música em especial repetidamente, diversas vezes, em volume super, hiper, mega alto. E isso começou a incomodar a vizinhança, que tentou entrar ali em contato com o Clifford, porque todo mundo sabia que o Clifford tinha sofrido um acidente, então, porque tudo circula muito rápido, né? Então todo mundo sabia que ele tinha sofrido um acidente e ele estava tendo muitas atitudes estranhas. Essa música em específico que ele estava escutando era uma música muito estranha. Então a vizinhança começou a reclamar entre si e depois foram todos para a porta do apartamento de Clifford tentar resolver essa situação, pedindo para ele baixar um pouco mais o som, saber se ele estava precisando de alguma ajuda, enfim. Mas esse contato não foi possível porque Clifford não atendeu ninguém da vizinhança. Então foi aí que a vizinhança teve que tomar uma providência muito maior e entrar em contato com o dono do apartamento. Afinal de contas, o dono do apartamento tem cópias da chave do apartamento. E aí o dono do apartamento, tendo noção de tudo que estava acontecendo, foi até o seu apartamento para tentar entrar em contato com Clifford. Abriu a porta do apartamento e se deparou com uma situação chocante. Clifford estava totalmente, literalmente, pelado e todo rasgado. Todo rasgado.
jogado no chão. Sabe o que é pior de todas essas informações que eu acabei de lhe falar? É que a música, quando o dono chegou, a música estava extremamente alta, a mesma música, e agarrado em uma pedra de gelo. Mas que essa situação não pareça absolutamente nada normal, o pior vem aí, porque Clifford não estava louco. Clifford estava conversando normalmente, estava conseguindo explicar tudo que ele estava sentindo, tudo, gente. Ele estava lúcido, ele estava consciente de tudo que estava acontecendo. Por mais que essa situação pareça não ser tão normal, o pior vem aí, gente. Porque Clifford não estava louco. Clifford estava mais normal, talvez, do que eu e você junto. Clifford estava conversando normal. Clifford estava conseguindo relatar tudo que ele estava sentindo. Clifford estava lúcido, muito, olha, mas muito lúcido mesmo. Ele conseguia contar tudo com muito detalhe, com muita precisão de detalhe. Ele conversava assim como eu estou conversando com vocês. Clifford não estava louco. Para vocês terem um pouco mais de noção do quanto Clifford estava lúcido, estava consciente de tudo que estava acontecendo, o dono do apartamento entendeu toda aquela situação, porém, ainda assim assustado, ele tentou ligar para a polícia e foi impedido por Clifford. Se Clifford estava louco, porque Clifford sabia o que era a polícia. Gente, tá parecendo que eu tô defendendo o Clifford? Eu não tô defendendo ninguém, tá? Porque eu não sei o que foi que aconteceu. Só tô trazendo pra vocês os fatos que aconteceram. Porque eu acho, gente, que... Na verdade, eu não acho nada, não tô nem na minha opinião. Eu tô aqui só pra contar a história pra vocês. Então o dono do apartamento aceitou ali a investida de Clifford e não ligou para a polícia, mas ele, além da preocupação que ele estava sentindo pela segurança de seu inquilino, ele também estava muito preocupado com o estado do seu imóvel, né? Logicamente. Então ele foi lá, tirou algumas fotos para reivindicar os seus direitos, ver os seus prejuízos e poder provar que algo estranho estava acontecendo ali dentro do seu apartamento. Como o dono do apartamento estava ali dentro do apartamento, tirando algumas fotos de imóveis que estavam destruídos, enfim, para que ele pudesse provar caso ele fosse entrar em algum processo e tudo mais, ele acabou tirando uma foto de Clifford. E segundo a internet, essa é a foto original. Essa que vocês estão vendo aqui agora, tá? Essa foto aí diz que foi vazada e que foi tirada pelo dono do apartamento, que precisava de alguma forma provar de que estava acontecendo sim alguma coisa estranha ali dentro do apartamento dele. E como eu falei para vocês, o dono do apartamento ele não estava somente preocupado com o apartamento, mas também com a segurança do seu inquilino. Tanto que o dono do apartamento, após ter tirado todas essas fotos, ele se aproximou de Clifford e perguntou para ele o motivo de ele estar daquela forma, por que o apartamento estava tão destruído, por que ele estava jogado no chão, pelado, todo rasgado e agarrado em uma pedra de gelo. Foi nesse exato momento onde Clifford afirmou novamente, tá? Respondendo o dono do apartamento, que mesmo depois de ter acordado do coma, os demônios continuavam atormentando ele, continuavam querendo capturar e levar ele de volta para, vocês já sabem para onde. Eu vou ficar repetindo esse nome toda hora. Ele relatou também para o dono do apartamento que toda vez que eles lá, né, chegavam perto dele, se aproximavam dele, ele sentia todo o seu corpo pegar fogo, queimar, sabe? Foi aí que ele descobriu alguns métodos para afastar eles, eu não vou ficar repetindo o nome toda hora, de perto deles, entendeu? Que aí foi onde ele começou a escutar essa música muito alta e muito estranha, que segundo ele, essa música afastava os Dedê de perto dele. E também o bloco de gelo, porque o bloco de gelo servia para amenizar as queimaduras que ele sentia por conta dos Dedê, entendeu? E aí, Clifford também relatou para o dono do apartamento que os demônios ficavam gritando o tempo todo no ouvido dele, dizendo a seguinte frase: "Você não faz mais parte do plano dos vivos." Volte agora.
Boatos de que depois que o dono escutou e viu toda aquela cena, escutou todo o relato do Clifford, Ele teria saído do apartamento diretamente para a Igreja Universal. depois que o dono do apartamento saiu do apartamento de Clifford, ele teria ido diretamente para sua casa e entrar em contato com a família de Clifford, comunicando ele tudo o que estava acontecendo. A família de Clifford de imediato entrou em contato com a polícia. Foi a própria família de Clifford que entrou em contato com a polícia, não foi o dono do apartamento. O dono do apartamento entrou em contato com a família de Clifford e a família de Clifford entrou em contato com a polícia. E tendo em vista que ele tinha acabado de sair ali de coma, também foi solicitado o apoio médico para irem na casa de Clifford. Quando os médicos chegaram na casa de Clifford, eles fizeram alguns exames. Eles constataram que o Clifford estava daquela forma por conta de algum dano cerebral causado por conta do acidente. Quando os médicos chegaram na casa de Clifford, Clifford tentou explicar para os médicos e policiais ali o que estava acontecendo. Mas a verdade é que nem os médicos, nem a polícia, nem o dono do apartamento, muito menos a família, estava acreditando em tudo aquilo que ele estava falando. E após as autoridades terem sido solicitadas pela família de Clifford Hoyt, ele teria sido encaminhado para uma clínica de reabilitação mental, onde supostamente estaria vivendo até os dias de hoje. Mas a verdade é que o final dessa história tem diversas versões na internet, porque, como eu já disse, a gente não sabe até onde vai a verdade nessa história. E uma das verdades, né, entre muitas aspas, do final dessa história, é que na verdade o Clifford teria sido levado para um hospital chamado Forest Haven Hospital Psiquiátrico nos Estados Unidos. Tá? Hoje o local é abandonado e muitos dizem que é assombrado. Como eu disse para vocês, esse prédio ele se encontra abandonado e por conta de toda essa história de assombração, ele acaba atraindo diversas pessoas que curtem essa vibe de assombração, que querem saber se realmente é verdade e tudo mais. E existem muitos relatos de pessoas que foram até esse prédio do Forest Haven Hospital Psiquiátrico, lá nos Estados Unidos, e essas pessoas que chegaram a entrar no fundo desse prédio relatam que lá no fundo, no quintal, na área externa ali do hospital, existe uma pequena lápide escrita Hoyt. Então, com a aparição dessa lápide no fundo desse prédio da Forest Haven Hospital, existe boatos de que o Clifford Hoyt teria morrido naquele prédio. E que, pasmem, provavelmente o corpo dele estaria enterrado junto com essa lápide, né? A lápide tá lá, boatos de que o corpo dele tá lá embaixo. Mas quem enterraria assim um corpo fora do cemitério? Não sei como é que são as leis nos Estados Unidos, né, minha gente? Então, não vou duvidar. Caso alguém queira lá desenterrar para saber se esse homem realmente existiu, façam um favor, vão lá, desenterrem e comentem aqui embaixo. Pelo amor de Deus, não faz isso, não. A gente acha que nos Estados Unidos também é cadeia, porque aqui no Brasil é cadeia. Aqui no Brasil é cadeia, se você desenterra um corpo sem permissão, é cadeia na série. Mas agora é o momento em que o seu queixo vai cair do seu rosto. Sabe por quê? Eu te contei essa história inteira para chegar agora no final e te dizer: Ninguém, absolutamente ninguém, sabe se essa história realmente é real ou se pelo menos o Clifford Hoyt existiu. Talvez tenha existido, não sei. Talvez o nome exista para outra pessoa, mas a história tenha sido inventada. Mas absolutamente ninguém consegue nenhum tipo de prova de que realmente essa informação, essa história é verídica. Tem a foto, porém muitas pessoas acreditam que a foto é fake. Gente, mas pelo incrível que pareça, existe um artigo do jornal chamado The Baltimore Sun que fala de um acidente de carro que aconteceu no dia 5 de dezembro de 1999 e isso aconteceu lá no estado de Maryland e nesse acidente envolveu Gary Clear Ford Road. Pasmem que eu tô... E mais uma vez eu venho aqui te dizer que eu não estou aqui para dizer se essa história é verídica ou não.
ou dizer que você precisa acreditar que essa história é verídica ou que você precisa acreditar que essa história é mentira. Cabe você tirar suas próprias conclusões. Eu só estou aqui para te contar a história. E aí, me conta, você gostou desse tipo de conteúdo? Gostou dessa história? Me fala o que você acredita. Você acredita que essa história realmente aconteceu e que Clifford Hoyt existe? Me fala também aqui nos comentários se você acha que ele está vivo, vivendo lá nessa clínica de reabilitação mental, ou se você acredita que ele já morreu. Aconteceu tudo muito recente, em 1999, tá, gente? Talvez ele esteja vivo. Gente, eu não sei. Eu não sei, não tô aqui para dar minha opinião. Mas se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, comentar aqui embaixo o que você acha desse tipo de conteúdo. A sua opinião sobre o vídeo é muito importante, não só para o engajamento do canal, mas também para que eu possa saber o que você está achando do conteúdo, saber se você acredita ou não nessas histórias. Fica ligado aqui porque esse é o primeiro vídeo do Conexões Ocultas, a primeira série desse canal onde eu vou trazer muitas histórias ocultas para vocês. Então se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais que ficam sempre aparecendo aqui na lateral, tá bom? Um super beijo, um forte abraço e até o nosso próximo Conexões Ocultas. Fui!